Conexão Ambiental. Jornalismo comprometido com o futuro das gerações e com o equilíbrio da vida. Brasil Central, o Brasil inteiro ligado. Bom dia, Goiânia, bom dia, Goiás, bom dia, Brasil! Uma ótima manhã para você que sintoniza a nossa querida Rádio Brasil Central pelas ondas curtas, médias e tropicais aí pelo mundo todo, por Goiás, pelo Brasil, todas as regiões do Brasil. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Conexão Ambiental e uma ótima manhã para você também que nos ouve pela internet no www.radiobrasilcentral.com.br. Hoje, 24 de março de 2017. E olha só, no programa de hoje, nós vamos falar sobre o Dia Mundial da Água, comemorado aí no dia 22, nesta semana. Pode parecer um tema batido, mas não é. Cada vez mais, as cidades e o planeta devem se voltar às preocupações que envolvem este rico elemento da vida. As pessoas, mas principalmente também os gestores públicos, né, devem se comprometer quando o assunto é o acesso à água. No mundo, a água já é motivo de grandes conflitos. Temas como privatização de fontes e de serviços de abastecimento preocupam. A água é um elemento que pertence a mim e a você, mas nós damos a atenção e os devidos cuidados a este recurso? No ar, Conexão Ambiental, também em cadeia com a RBC 90,1, a nossa querida FM, aqui para toda a região metropolitana de Goiânia. E olha só, para você que quer participar desse nosso bate-papo aqui, da nossa conversa, você já sabe os nossos contatos. O nosso telefone é 62 3282 8780, o nosso e-mail conexãoambiental@hotmail.com. E o nosso WhatsApp, você já sabe, 62 99977 0482. E o programa Conexão Ambiental também está nas redes sociais, nosso Facebook, programa Conexão Ambiental. Conosco aqui para participar desta conversa é Henrique Luiz de Araújo Costa. Ele é engenheiro agrônomo, especialista em saúde pública, planejamento e gerenciamento de recursos hídricos, em gestão ambiental, planejamento urbano e ambiental, gestão de recursos hídricos, resíduos sólidos, perícias ambientais, governança da água na América Latina, é servidor da Saneago, Companhia de Saneamento de Goiás. Bom dia, engenheiro Henrique, seja bem-vindo aqui ao Conexão Ambiental. Bom dia, Emerson. A Saneago agradece pela minha pessoa aqui, agradece muito a oportunidade de estar aqui participando do seu programa e dar uma pequena contribuição aqui à causa, que é muito grande, que é a água, né? Muito grande e muito preocupante, né, o Henrique, porque, olha só, e a gente já começando há cerca de um mês, né, e nós estamos ainda na temporada de chuva, mas olha só, a notícia que saiu aí e nos preocupou também, particularmente a mim também preocupou, lá no Distrito Federal, estamos em plena temporada de chuva ainda, né? Mas há pelo menos um mês aí foi decretado racionamento de água lá no Distrito Federal. O segundo semestre, o Henrique, pode ser problemático para aquela região, e aí a gente já vai fazer uma conexão aqui com a nossa região aqui, Goiânia. Realmente, eu participei do dia 14 próximo passado de uma audiência pública sobre a crise hídrica do Distrito Federal. Eu acompanho há muitos anos toda essa questão ambiental, por conta do abastecimento das cidades operadas pela Saneago, e conhecemos razoavelmente o entorno de Brasília, a situação ambiental, e a realidade hídrica lá é preocupante no sentido de que estamos, na verdade, quase já finalizando os períodos de chuvas, e estamos nessa situação. Inclusive, eles têm todo o conhecimento, o governo do Distrito Federal, as instituições, e já estão se preparando, buscando alternativas, porque a água não pode faltar nas torneiras.
estão passando por um período difícil de educação do consumidor final, que é a dona de casa, o dono de casa, as empresas, as instituições, a agropecuária, a produção agrícola. Quer dizer, todos estão sofrendo com a redução da disponibilidade de água. E o que mais preocupa, engenheiro Henrique, é estarmos ainda na temporada de chuva, talvez já finalizando isso, e é preocupante por conta disso. Mas o racionamento veio também como uma questão de prevenção, né? Como um mecanismo de prevenção também, né? Para que os reservatórios não sofram tanto à medida que as chuvas se escassearem e a gente passar aí pelo período de seca até que no final do ano venha a temporada de chuva novamente, né? Realmente estabeleceram metas mínimas de manter o nível do reservatório descoberto em função de não piorar a situação, a condição. Por isso reduziram outorgas para a própria companhia de saneamento, reduziram a outorga para o setor agropecuário, os irrigantes, a produção agrícola, e reduziram tudo, estão buscando alternativas. Isso foi muito bem debatido, as ações para a atualidade e para o futuro, que eles já têm previsões de chegarem a volumes mínimos, não vou garantir nem dizer aqui que seja o volume morto do reservatório, mas estão prevendo isso aí. Ô, Henrique, me diz uma coisa, mesmo com esse racionamento, a noção, né, a visão que nós temos, eu falo como cidadão, né, como alguém que minimamente presta atenção em algumas coisas, não há aí, e a gente vem aí de alguns anos para cá, 10 anos, talvez um pouco mais, vivendo essa realidade de que o planeta vem passando por mudanças climáticas, se vai esquentar, se vai esfriar, existem duas correntes aí, né, que dizem o oposto, mas isso, se vai esfriar ou se vai esquentar demais, a questão do acesso à água, a questão da água, me parece muito delicado, e aí assim, não há uma demora em buscar soluções. E quando a gente fala de abastecimento de água, nós estamos falando em investimentos grandiosos, né, altíssimos, mas mesmo assim, não está havendo uma demora em buscar essas soluções, não, para regiões igual, por exemplo, Brasília, uma região muito populosa, mas aí também, grande São Paulo, grande Rio de Janeiro, grande BH, Porto Alegre, enfim, essas regiões metropolitanas que vão sofrer se essas questões climáticas se acentuarem. Emerson, eu acho que o maior desafio são as variações climáticas, os efeitos das variações climáticas. Conforme temos visto pelas mídias, os fenômenos Laninha e El Niño influenciam o clima do planeta inteiro. Hoje a gente vê a Maju explicando tão brilhantemente os fluxos das migrações das correntes de ar e consequentemente, dos rios aéreos, né, que são as nuvens. E a gente está entendendo, o povo está entendendo como é que funciona isso. Antigamente nós não tínhamos noção disso aqui. Exatamente. Então, nosso maior desafio, variação climática. Hoje ela acontece, chuva demais num local, de repente seca no outro local. Então elas são muito variáveis e não tem como se prever, fazer essa previsibilidade disso. Então, o crescimento da demanda, a demanda populacional, o crescimento, é difícil, eu acho que é difícil para qualquer instituição acompanhar com infraestrutura todo esse crescimento populacional. Quer dizer, o que foi muito bem mostrado nos gráficos do pessoal da DASA em Brasília, é o crescimento da população, a demanda aumentando e a disponibilidade hídrica descendo, decrescente. Nós vimos isso claramente nos gráficos e é a pura realidade. Então, uma coisa que falar em recursos financeiros é muito difícil. Agora, é um desafio muito grande, esse é o maior desafio, né? E nós esperamos assim, uma reação geral, porque a questão da defesa das águas não é só de governo. A Declaração Universal do Direito das Águas já diz em seu artigo 1º que a quem compete a defesa das águas cabe a cada nação, a cada povo, a cada empresa, a cada instituição, enfim, a cada cidadão. Né? Porque muitas vezes as pessoas pensam assim, não, isso é problema só de governo. Não é. Não é, né? Parte da necessidade da educação individual de cada pessoa em sua própria casa, que já é uma grande contribuição. Né? E por aí vai esses desafios, essa necessidade
de correr atrás do prejuízo, certamente, né? Nesse sentido, Henrique, Goiânia, a grande região metropolitana, se adiantou nesse planejamento, nessas pesquisas, ao construir, ao pensar aí esse sistema de abastecimento do João Leite? Com certeza. A Saneago tem um plano diretor de águas, onde o sistema antigo até hoje continua operando, mas tem a previsibilidade de crescimento, a demanda da população. Isso hoje já inclui a região metropolitana, não é? E o projeto João Leite vem suprir essa demanda para os próximos 20, 25 anos. Importante que a gente esclareça uma coisa aqui, quando se fala assim, olha, nós temos água até 2040, etc. No universo do saneamento, os projetos versam para um universo de 20 a 25 anos. Por quê? Depois desse período, aí as pessoas se interrogam, o que vai acontecer? A fonte de abastecimento, por exemplo, o reservatório João Leite, ele tem que continuar existindo, ad eternum. Mas o crescimento populacional daqui a 20, 25 anos, quanto que aumentou? Então nós temos que já ter uma fonte prevista para suprir essa demanda. E posteriormente a esses novos 25 anos, temos que ter outra, e assim vai, assim por diante, não é? Por isso que o plano diretor de água da Saneago mostra o projeto João Leite como essa alternativa que entra em operação, já foi até inaugurada. Nós temos a próxima alternativa, o Ribeirão Caldas. Que fica a quantos quilômetros daqui? O Caldas fica aqui ao lado do João Leite. E tudo isso aqui que está à nossa direita aqui vai ser bacia do Caldas, do Ribeirão Caldas. Nesse sentido, Henrique, já a Saneago e aí talvez a Secretaria de Meio Ambiente também já tem essa preocupação, por exemplo, na região onde daqui 20 ou 25 anos será o próximo ponto, né, de abastecimento da grande região metropolitana de Goiânia, já de prestar atenção na área para que não haja, por exemplo, degradação, depredação da região, para que o fornecimento de água para o futuro seja garantido? Nós temos a preocupação, agora nós precisamos de uma integração interinstitucional. Porque já temos essa visão e, na verdade, essa bacia ela já está ocupada. Não é? Ela já está ocupada. Então, já é um desafio mudar isso daqui para frente. Não que seja, não é necessário se parar a produção, que ninguém pare de crescer. Nós temos hoje que mudar os paradigmas. É mudar tudo o método de produção agrícola, industrial, qualquer que seja ele, para a produção sustentável, para a produção limpa. Então, nós temos que já começar essa integração, ela já é uma necessidade, assim como na parte do Meia Ponte que abastece Goiânia. Nós todos estamos na bacia do rio Meia Ponte, porém um afluente dele é o João Leite, o outro afluente é o Caldas. E no próprio Meia Ponte, onde temos a captação a norte de Goiânia, nós temos a terceira alternativa desse plano diretor, que é para o futuro de Goiânia, quer dizer, o futuro de Goiânia e já a região metropolitana, visto que o projeto João Leite já vai mandar água para Aparecida, para Trindade, enquanto isso a cidade está crescendo. Exato. É um outro aspecto que nós precisamos, já tem ações do Estado já discutindo o plano de desenvolvimento da região metropolitana, quer dizer, isso é fundamental e é excelente que isso já esteja acontecendo, porque essas fontes de água, a população vai crescendo, nós temos que tratar desse assunto de uma forma estratégica, a importância da água para o suprimento de Goiânia e região metropolitana. Nós estamos vendo atualmente as cidades, quase todas estão conurbadas com Goiânia. Exato. Henrique, nesse sentido, a região, né, onde opera o reservatório João Leite, a gente sabe que muitos municípios precisam crescer e no ano passado, ano retrasado para cá, fizeram esse pedido, né, de crescimento, e isso quer dizer crescer para para dentro da região que é a área de proteção ambiental do João Leite. Como é que está essa questão? Como é que faz ao mesmo tempo, os pequenos municípios, né, da região metropolitana precisa crescer, precisa garantir residência, o próprio abastecimento de água, indústrias, mesmo que pequenas, mas tem também a região do hortifruti granjeiro. Como é que faz para a região do reservatório? Porque nós não estamos falando de um lago,
né? Eu lembro muito bem alguns anos, numa outra perspectiva que nós discutíamos a questão do João Leite, e eu lembro, não sei qual foi o técnico da Saneago que falou, nós temos que prestar bem atenção, nós não estamos falando de um lago, nós estamos falando do reservatório de Goiânia, a caixa d'água de Goiânia. Né? Então, assim, a questão, por exemplo, de criação de animais na região, como é que está isso? A expansão que os municípios precisam e manter esse reservatório equilibrado, limpo, preservado. Olha, realmente é uma necessidade e todos querem crescer e precisam crescer. Porém, quando se trata de uma APA, de um reservatório, que é a Caixa d'Água de Goiânia, não é? Antes disso, já foi criado o plano de manejo da APA João Leite, já visando a proteção desta fonte de água. E uma APA, ela pressupõe, um ordenamento territorial, colocando limites em algumas atividades, noutras, quer dizer, se faz um zoneamento. Quanto a isso, os municípios querem crescer. Então, há que se ter uma conexão, como é que se diz, um equilíbrio nesse crescimento. A APA, ela diz assim, o plano de manejo, nesta área não edificante, outra área pode fazer isso, por exemplo. Então, ela ordena o território. Isso precisa ser cumprido. Agora, para isso, diante de todos esse debate, é um outro grande desafio também, porque a vida útil do reservatório vai depender do uso e ocupação do solo na bacia do João Leite. Nós estamos vendo o lago descoberto, talvez, eu não sei assim em números, mas ele é equivalente ao João Leite, se não um pouco maior. Sim. Nós estamos vendo que lá a água já mingou. Né? Então nós temos que botar as barbas de molho, de fazer uma junção de interesses que cresça o município, mas com a devida proteção do reservatório. E a bacia do João Leite hoje, da forma que ela está necessitando de toda uma mudança, uma quebra dos paradigmas. Não é engessar a produção, é onde é possível produzir, segundo o plano de manejo, e um plano de manejo ele é concebido por uma equipe multidisciplinar, por uma consultoria especializada, não é por qualquer um. Onde se diz, aqui pode isso, aqui não pode. Então, assim como todos os interessados, empreendedores da região, eles buscam saber, como fazer as coisas, né? É o ponto principal. O que pode ser feito e onde pode ser feito. Então, está sendo feito, o Estado vai promover aí, já está em processo de contratação de uma reforma, de uma revisão do plano de manejo, no sentido de se estabelecer essas novas regras, oferecer as possibilidades todas. O que eu vejo, que eu acompanho isso há mais de 20 anos na bacia do João Leite, é que da forma que está, quer dizer, já vem assoreamento, estão acontecendo, e outras coisas mais, fontes poluidoras difusas e pontuais, e a vida útil do reservatório dependerá dessa revitalização da bacia, buscando uma coalizão de interesses, buscando atender a todas as demandas, mas de uma forma sustentável. Ok. Daqui a pouco a gente retorna com Conexão Ambiental. Conexão Ambiental. Brasil Central, o Brasil inteiro ligado. No ar, Conexão Ambiental para todo Goiás, todo o Brasil, todo mundo aqui pelas ondas da Rádio Brasil Central 1270 e também para toda a Goiânia pela RBC FM 90,1. Estamos aqui com o engenheiro agrônomo Henrique Luiz Araújo Costa, engenheiro da Saneago, a empresa de saneamento do estado de Goiás, debatendo um pouco sobre a questão da água, comemorada aí esta semana, o Dia Mundial da Água. Henrique, estávamos, uma curiosidade minha aí, há 2 semanas, menos de um mês, né, as notícias, né, sobre o primeiro eixo, né, da transposição do Rio São Francisco em funcionamento.
e foi um projeto que está em debate aí há vários anos, 10 anos, né, desde o primeiro governo do ex-presidente Lula, e muito polêmico também. E a pergunta, rios como São Francisco, o nosso Araguaia, né, eu faço uma comparação, não sei em que sentidos a gente pode comparar os dois, né, em algum momento corre risco de colapso? O Rio Araguaia? O Rio Araguaia e o Rio São Francisco, da forma como estão sendo tratados? Olha, o risco sempre há, porque primeiro nós temos um grande fator hoje que são as variações climáticas, os efeitos das variações climáticas. Que nós não podemos controlar, né? Totalmente fora de controle, ninguém tem controle sobre eles, né? E nem previsibilidade. O Rio São Francisco, pelo que eu conheço, pelo que eu acompanho, ele já está bastante degradado em vários trechos, se não na sua maioria, né? Já tenho notícias, porque eu recebo boletins informativos do Comitê do São Francisco, eu como membro do Comitê do Rio Paranaíba, e estamos sempre tendo algum contato, de vez em quando tem um encontro nacional dos comitês, e isso a gente vê visualmente quando atravessa por lá, pelo São Francisco, na região de Bom Jesus da Lapa. Nós só vemos areia. Então, até comparávamos aqui antigamente, quando nas épocas de praia aqui o pessoal vai para acampar pelo Araguaia, usufruir das belezas do Araguaia, os bancos de areia. No São Francisco antigamente não tinha isso. E eu mesmo vi pessoalmente há alguns anos isso, quando no mês de julho tal, os bancos de areia, o pessoal acampado, falou assim, olha o São Francisco, tá o pessoal fazendo igual faz no Araguaia. Porém, há sempre um risco, porque o assoreamento está acontecendo, quer dizer, e ele vem de toda uma consequência do uso e ocupação da bacia, né? Nesse sentido também, o Araguaia é semelhante ao Rio São Francisco, assim, a forma como vem sendo tratado. A coisa de 2 meses, houve uma denúncia sobre um desvio volumoso de água do Rio Araguaia para uma fazenda que estava tirando acho que 12 metros por segundo, ou, se não me engano, posso estar para um canal dentro de uma fazenda que tinha acho que 6 quilômetros de canal. Isso é um absurdo, né? Dado a fragilidade que o Rio Araguaia me parece se encontrar também. Tudo depende do uso da ocupação do solo, da forma que é feita a produção. A gente conhece os velhos problemas das nascentes, as grandes vossorocas, e ele vem sempre debatido, né? Já houve um grande debate certa vez com relação a se fazer uma hidrovia. É um outro assunto né? Bastante polêmico, mas nós não vimos assim ainda um debate, uma audiência pública onde isso fosse colocado. São coisas que aconteceram. O risco sempre haverá. Por quê? Uma das coisas mais importantes que promove o assoreamento dos cursos hídricos são estradas vicinais. As estradinhas de terra de fazenda, que às vezes ninguém dá muita importância, mas se pudesse ser medido a cada ano, a cada estação de chuva, quantas toneladas de sedimentos são carreadas para o curso hídrico, aí vai somando ao longo de uma bacia tão grande, uma pequena contribuição, né? 1/2 quilo daqui, 1/2 quilo dali, que vai... Ao longo de dezenas, centenas ou milhares de... Né? De quilômetros, milhares, uma bacia dessa dá milhares de quilômetros, aí a contribuição é significativa. E como combater isso? Né? Que é uma das coisas mais importantes, inclusive com relação a essa crise que está em Brasília, a crise que aconteceu em São Paulo e a situação que a gente vive aqui. Quer dizer, nós ouvimos, de uma coisa eu já estou fazendo uma conexão com outra, com um assunto puxa outro, é o seguinte, que é extremamente válido, educação do consumidor, educação ou penalização já do consumidor final, a dona de casa. Em São Paulo aconteceu isso. Na audiência em Brasília, estava um representante de São Paulo, onde falou dos problemas que viveram lá com a falta d'água no Cantareira. Se gastar além de X metro cúbico, você tem a tarifa aumentada. Em Brasília já estava se colocando uma tarifa de contingência. Não é? Houve um debate acalorado até, a população se manifestando contra isso. Não é? A redução do banho, a redução de todo o consumo doméstico, a redução na agricultura, da produção na agricultura. Quer dizer,
todos que estão tendo a sua disponibilidade de água reduzida estão sendo penalizados, não é? Mas isso tudo para manter, eu falei assim, olha, é melhor sofrer um pouco e depois ter uma água, ainda que não na quantidade, para se chegar lá. Mas é o que acontece, que eu quero chegar é o seguinte, até então, a única vez que eu ouvi falar em conservação de solos, porque eu como engenheiro agrônomo, eu entendo, na minha opinião, a coisa mais importante para recuperar a bacia é todo um pacote tecnológico da engenharia agronômica de manejo e conservação de solos. Fazer curva de nível, é isso que põe água no solo. E diante dessas crises todas, nós nunca ouvimos falar nos próprios comitês, eu tenho batido muito nessa tecla, com tantos agrônomos do setor agropecuário e de diversas outras instituições que compõem os comitês. Falei, gente, nós estamos vindo restrições e medidas que importantes, né, mudanças de comportamento extremamente necessários. Mas a coisa mais importante é que até então nós não ouvimos se falar de uma intervenção conservacionista nas bacias, considerando que se nós temos pouca chuva e se tivéssemos as bacias todas terraceadas, com readequação de estradas, a conservação do solo envolve tudo isso aí. Conserta tudo, não deixa ter erosão, portanto não vai ter escoamento e degradação. Aí nós estaríamos com o dever de casa feito para enfrentar variações climáticas, no sentido de que choveu pouco, o pouco que caiu no solo fica retido. E o que acontece hoje é o contrário, pastagens compactadas, nós perdemos infiltração, a água escorre rapidamente e vai embora. Então é toda uma somatória. A bacia do São Francisco está a oeste da Bahia, segundo o vice-presidente do comitê, está tendo uma restrição de produção de 30%, sobre um dos maiores aquíferos do Brasil, o aquífero Urucuia. Restrição, entra na imagem do Google, qualquer pessoa que vai ver a desgraça anunciada. Estou falando de desgraça anunciada, porque eu tenho um atlas do Ministério do Meio Ambiente, onde já mostra as regiões suscetíveis à desertificação no Brasil. E ela mostra uma mancha em todo o Nordeste, do Piauí ao oeste da Bahia. Henrique, nesse sentido, assim, nós temos um desafio, então, nas mãos, e aí passa, claro, pelo gestor público, prefeituras, estados, governo federal, empresários, agricultores, aí chega no consumidor doméstico também, que é a forma de lidar com a água. E aí você já entrou, né, numa pergunta que eu falei assim, a forma como o brasileiro, o goiano, consome água é insustentável? De certa forma, sim. Não é? Porque a gente realmente aprende nas crises, infelizmente. Infelizmente, né? A Saneago tem há quanto tempo que às vezes nessas épocas de estiagem sempre faz aquela campanha, use a água comedidamente, né? Lave seu reservatório e dá uma série de medidas, tem alguns panfletozinhos que são campanhas direcionadas a isso, quer dizer, está sempre falando, não é? Mas constantemente a gente vê gente lavando calçadas com água, né? Que é tratada. Algumas pessoas chamam de vassoura hidráulica. É todo um processo de mudança de paradigma. Isso tem que acontecer. Mas isso só acontece mais, assim, quando, por exemplo, Brasília está vivendo o que está vivendo. Nós podemos adiantar muito para não chegar nessa situação aqui. Me lembro, Henrique, de lá no início dos anos 2000, quando a gente teve uma possível crise de desabastecimento, né, de energia, por conta de volume de água dos reservatórios, enfim, etc, etc. Quando isso generalizou, lembro que anos depois, saíram alguns estudos e estatísticas falando que houve uma retração no consumo, ou seja, houve um cuidado, né, por parte do brasileiro de forma geral, e chegou-se a um consumo de 30% do consumo de energia, diante de uma crise, diante de uma situação que levou o consumidor a tomar cuidado, né, a se policiar mais em relação ao consumo da energia. Para a água não é diferente, porque existe uma relação também, a gente depende muito da água para a produção de energia elétrica ainda, né? Totalmente. Falta um redirecionamento, né, de campanhas para educar mais, para alertar mais a população, nas escolas, não sei, né, essa geração que está se formando. Pode ser que sim, e é necessário que tenha mais. Porém, já existem muitas campanhas
de todas as formas estão acontecendo. Os próprios fatos que estão acontecendo, os assuntos estão sendo discutidos nas escolas, programas estaduais de educação ambiental, recuperação de nascentes, o Ministério Público, o Estado de Goiás, por exemplo, muitas ações têm sido feitas, instituições, empresas, quer dizer, muita coisa já está sendo feita. Porém, é necessário avançar mais. E a própria realidade está mostrando que as pessoas estão se educando mais nesse sentido de utilizar melhor, né? Até porque ela reflete também no custo da sua conta, né? O apagão, quando nós tivemos aqui, tem mais de 20 anos, certo, se não me engano, tivemos um encontro aqui com os especialistas da Embrapa, naquela época do apagão. Uhum. Eles falaram aqui, olha, se o Brasil tivesse, há 25 anos antes daquela data, investido no Programa Nacional de Microbacias, não tinha acontecido o apagão. Microbacia é isso que eu acabei de falar aqui, conservação de solos. Porque um pacote tecnológico, ele beneficia do pequeno ao grande produtor de todas as maneiras. Porque se readequa a propriedade, aumenta a produtividade, respeita-se as áreas de preservação permanentes. Aí onde chega, se faz uma conexão com o produtor de água hoje instituído pela Agência Nacional de Águas, para incentivar o produtor, né? Quer dizer, ele gera tudo isso. E a coisa mais importante desse programa é a produção da externalidade positiva. O que é isso? Você faz toda uma readequação da sua propriedade, você gera benefícios ao ambiente, você gera benefícios aos seus vizinhos, e assim, um fazendo, o outro fazendo, todos fazendo, só geram externalidades. É o benefício exterior à sua propriedade. E quando se trata, no caso aqui do produtor de água no João Leite, por exemplo, ele vai beneficiar a empresa de saneamento. Ah, quer dizer, então, precisa sim, quanto mais, porque a gente ainda vê maus usos, porém, muita gente já está mudando, já readequando, por uma necessidade financeira, por uma questão de disponibilidade que está sendo no caso dos racionamentos, e outros por uma questão já de conscientização. Não é? Tem muitas coisas sendo feitas, não é? Henrique, quando a gente fala, né, do produtor pequeno, médio, grande, a gente vê assim que a agricultura, ao contrário, talvez, não sei se as campanhas neste sentido deixam isso claro, mas a agricultura é muito mais consumidora em quantidade do que o consumidor doméstico, né? E a gente vê que determinadas técnicas de irrigação aí, hoje já não se adequa, já não estão mais adequadas à nossa realidade, né? A gente caminha aí pelo sul do estado, em outros estados a gente vê aí sol a pino, e eu sempre falo isso aqui, sempre bato nessa tecla, sol a pino e pivôs ligados. Isso assim, nós temos que repensar isso, né? Exatamente. Nós estamos discutindo nos comitês de bacias hoje, né? Principalmente porque nós, grandes usuários, a agropecuária, a agroindústria, a indústria, o saneamento, o setor energético, setor elétrico, quer dizer, são os maiores usuários das águas. E já estamos vivendo conflitos que estão preocupando e já chegando às vezes a penalizar determinados segmentos de usuários. Nós temos visto na crise de Brasília um pacote tecnológico de melhorar as tecnologias de irrigação. E hoje, até pelo controle mesmo dos estados, segundo a Lei 9433, que tem ampliado, melhorado a gestão de recursos hídricos, tem avançado, e o propósito da Agência Nacional de Águas é avançar no país toda a gestão de recursos hídricos, porque um dos conflitos mais sérios que se discute, inclusive nos comitês, é que algum segmento fala em crise, o outro diz, não existe crise, existe falta de gestão. Então vão se somando esforços pela necessidade de todos. Então, o próprio produtor rural, produtor ou irrigante, ele está vendo que com tecnologias atrasadas ele está perdendo. Porque se ele vai consumir água, ele é outorgado pelo Estado, pelo órgão de gestão de recursos hídricos, a Superintendência de Recursos Hídricos, né? Que vem avançando nesse sentido de melhorar a gestão. Isso está acontecendo, porque é uma necessidade em todos os estados para todos os usuários. Novas tecnologias são sempre bem-vindas, porque a pessoa parte do princípio que ele vai deixar de perder
para ganhar mais. Então, isso é necessário. E esses conflitos já estão sendo debatidos nos comitês de bacias. Recentemente, o Comitê do Paranaíba aprovou, olha, já estamos discutindo priorização de outorga para algum segmento. Os conflitos, as audiências públicas tiveram momentos acalorados entre um e outro. Olha, se a outorga for para o setor agropecuário, o setor energético, nós vamos perder isso tudo, porque... E enfim, mas o comitê chegou a votar dando prioridade do uso da outorga para um setor produção agrícola. Então são conflitos grandes. Outro conflito, né? Isso tudo, olha, a origem climático. Não é que se a água não está sendo disponível para todos, porque está faltando reposição, né? A demanda está sendo maior do que a reposição que vem das chuvas. Sim. A crise em torno de Brasília, tudo por causa de chuva. E assim todos, em qualquer outro lugar. Nós temos um outro conflito aqui no Piancó também, aí com o setor de saneamento, quer dizer, é a produção agrícola no momento de estiagem. No momento de chuva, choveu, tem água em abundância, ninguém fala isso. Crise, então já temos vários e outros potenciais. Que aí a discussão nos comitês é para ajudar as instituições oficiais na gestão dos conflitos e gestão dos problemas. Isso já está em pleno exercício, né? Ok, vamos a mais um intervalo e a gente já volta aqui com Conexão Ambiental. Conexão Ambiental. Uma ótima manhã para você, um grande abraço para você conectado aqui no programa Conexão Ambiental, 8h42. E nós recebemos aqui nos estúdios da Rádio Brasil Central, aqui no programa Conexão Ambiental, o engenheiro agrônomo Henrique Luiz Araújo, da Saneago. Estamos aqui falando sobre a questão da água, né? Essa semana aí foi o Dia Mundial da Água e por isso estamos aqui debatendo, conversando aqui sobre diversos assuntos. Olha aqui, antes da gente retomar aqui, um abraço ao inspetor Newton, né? Newton, da Polícia Rodoviária Federal, né? Mandou um abraço aqui para o engenheiro Henrique, né? São conhecidos, Henrique? Sim, grande companheiro, Newton, nós somos colegas de faculdade, e além de sermos conterrâneos. Ele é de Santa Maria da Vitória e eu de Correntina. Beleza, um abraço ao inspetor Newton, sempre participando aqui, né, da programação da Rádio Brasil Central, nos trazendo informações sobre as rodovias, né, as nossas rodovias. Um abraço aí, um carinho muito especial ao inspetor Newton. Engenheiro Henrique, eu quero entrar aqui num outro assunto aqui. Essa semana retrasada e passada, nós noticiamos, né, todos os dias notícias sobre a questão ambiental de Goiânia, Goiás, do Brasil e do mundo, e achei muito interessante, eu já venho trazendo este assunto aqui. Olha só, no Egito, né, o Egito já usa há muitos anos a água tratada de esgoto para cultivar florestas. Né? E naquele país ali a questão da água é muito delicada. Aliás, desde o Antigo Egito, né? Desde essa milenar civilização, tratam a água de forma muito especial, né? Com muita tecnologia, inclusive. E eu vi também notícias de que pequenos agricultores brasileiros já experimentam essa tecnologia em plantios. Isso é possível em alta escala? E aí a gente daria um outro uso para essa questão do esgoto? Olha, possível é, porque, veja bem, o esgoto ele é constituído de matéria orgânica, né, rica em nutrientes, né, tanto a água quanto o lodo produzido numa estação de tratamento de esgoto. Aliás, tem vários já estados onde o lodo é utilizado na agricultura. Não chega para quem quer o lodo. Olha só. Porque, na verdade, segundo experimentos, nós já fizemos aqui um seminário na Saneago, quando ia a ET aqui entrar em operação, mostrando isso para os nossos colegas agrônomos da Emater. E as experiências da Embrapa já desenvolvida, a CAESB na época já destinava o lodo para a agricultura, ele não pode ser utilizado em olerícolas, né? Hortaliças, etc., que são consumidas cruas. Mas as experiências foram muito satisfatórias. Aliás, jogar o esgoto fora seria, né,
jogar crime, né? fora, são nutrientes. Nutrientes. Na natureza recicla tudo. Exatamente. Então, possibilidade técnica, você vê que já alguém já está fazendo, sim. A questão é a operacionalidade viabilizar disso. Isso, né? É como viabilizar isso. Porque as experiências desenvolvidas pela Emater, por exemplo, o lodo produzido nas estações de tratamento de esgoto, ele é 4 vezes mais rico do que o melhor esterco orgânico, que é o de galinha. Olha só. Mas 4 vezes mais rico em fósforo. De onde vem o fósforo? Dos saponáceos utilizados, sabões, né? Utilizado para a limpeza do nosso produto, banho e tudo mais, né? Mais rico, então ele é totalmente aproveitável. Eu conheci a experiência lá do Paraná, da Sanepar, fantástica a utilização. Além de ter um ganho social fantástico para os produtores que deixam de estar consumindo, gastando na compra de adubo. E tem aquele adubo orgânico ali, né? Tem toda uma logística feita pela companhia para atender essa demanda, porque claro que complexo, não é simples. É claro que a gente está falando aí também de investimentos que precisam ser feitos para levar isso até a zona rural. Mas é totalmente possível e válido, não é? No momento em que avançarmos o suficiente, não é? Porque na verdade o esgoto pode ser reciclado até tornar a água potável. O problema é quando, como e a quanto custa isso. Quanto custa. Uma outra experiência, engenheiro Henrique, que a gente já divulgou aqui algumas outras vezes, eu me deparei com essa notícia novamente, né? Que notícias dessa natureza a gente fala quantas vezes for necessário. Uma experiência do aterro sanitário de Cariacica e o outro eu não me lembro onde, no Rio de Janeiro, uma tecnologia que pega o chorume, aquele líquido perigosíssimo, altamente poluente que sai, né, que é produzido nos aterros sanitários pela decomposição de tudo que está ali, né, de tudo que a cidade, de tudo que é depositado em termos de resíduos sólidos, né, de lixo, está ali, e uma tecnologia que foi capaz de tornar o chorume água potável. Separou-se todos os resíduos, né, perigosos, contaminantes, e dali, no caso, acho que o de Cariacica, saem 130 mil litros de água potável por dia. Só que por uma questão de legislação, essa água não pode ser utilizada para qualquer outra coisa e é utilizada para apagar, para baixar a poeira, né, gerada no entorno do aterro sanitário. 130 mil litros de água potável todos os dias. Então, assim, o que eu pergunto? Tecnologia de ponta nós temos, mas também nós temos que mexer nessa legislação, né, para viabilizar uma água que sai, pelo menos a matéria diz, e os responsáveis dizem que esta água é potável, né? Água que saiu de um resíduo contaminante que é o chorume, né? Então, assim, é uma questão de gestão, de prioridade, de política pública. Exato. A gente levar esse tipo de água para a população, devolver esse tipo de água. A tecnologia hoje já tem para muitas coisas, reuso. Veja bem, astronautas não reciclam a água, seu efluente, o dejeto, não recicla tudo. Então as tecnologias vão avançando. A questão é a viabilidade disso, o momento, onde, quando, a que custo. A necessidade é que impõe. Em São Paulo, por exemplo, já existe muito reuso de água que não volta para ser potável, para utilização doméstica, mas já tem o uso industrial. Então é uma questão de aprendizado. A humanidade está avançando e avançando muito rápido nesse sentido. Então, de buscar alternativas, e tudo demanda em função da necessidade do momento, não é? Quando chegarmos aqui a viabilizar algum projeto aqui, tem tecnologia para isso, né? Veja bem, uma estação de tratamento de esgoto de nível terciário, ela retira até nutrientes. Nós estamos falando de uma experiência terciária para uma cidade, um bairro. E Brasília, por exemplo, em função da sua própria necessidade, tem investido muito em estações de tratamento de nível terciário, porque para despoluir o lago Paranoá, né? Paranoá. E agora, nesse momento de crise, eles vão buscar água no Paranoá. Vão tirar 600 litros por segundo. O próprio governador esteve presente na audiência pública e falou dessas necessidades, em acelerar tudo isso. Tudo é função da necessidade.
Até porque hoje migra tudo para o Corumbá 4, o Corumbá onde vai ser uma nova captação de água, é uma parceria da Saneago com a Caesb, de abastecer a Grande Lusiânia e também a água para abastecer Brasília, suplementar o abastecimento de Brasília. O Corumbá ele recebe todos os efluentes que vêm do Distrito Federal. Por isso, a implantação de ETs a nível terciário, porque nós vamos captar água lá para a utilização doméstica. É tudo função da necessidade, né? Henrique, nós ainda usamos, né, a água potável para dar descarga. A descarga aí do vaso sanitário corresponde a um gasto considerável dentro de uma casa, dependendo do número de pessoas, né? Existe uma solução, existem soluções, tecnologias para amenizar ou resolver isso? Ou ainda nós... eu falo isso porque essa semana, por ser a semana, né, o Dia Mundial da Água, alguns ambientalistas tocam nesse assunto, né, geram um debate. Nós usamos a água que é tirada, tratada, né, caro, né, para a população, mas nós jogamos ela no vaso sanitário. Tecnologias tem. A questão agora de quebra de paradigmas, que você já vinha falando. Melhorar agora todo o setor de projeto e construção tem condição. Agora cada nova construção já ser feita dentro de todos esses parâmetros, levar tudo isso em consideração. Reuso, captação da água pluvial, redirecionamento para reaproveitamento. Tudo isso vai depender da demanda hidráulica, não é? De projetos. Nós temos eu tenho visto isso em os novos empreendimentos, né, de apartamentos aqui em Goiânia, de fazer o reuso da água da chuva para algumas coisas, né, para lavar carro, para jardins. Não sei se para o uso de vaso sanitário, mas é possível também? No Japão já tem essas tecnologias de reuso, em função do que a disponibilidade lá é muito menor. Então, onde se tem menor disponibilidade, esses processos já estão na frente, né? A água produzida, a precipitação de Israel é ínfima comparada aqui agora. Lá falta água? Não tem. Isso foi até falado lá na audiência, né? Novas tecnologias em Israel. Quer dizer, são os novos projetos levarem em consideração essa questão e promovendo as mudanças. Para o que era antigo é impossível. Quem é que vai quebrar uma casa hoje para mudar tudo isso aí? Caríssimo, né? Caríssimo, fica inviável para as pessoas comuns. Mas as novas concepções já devem considerar tudo isso aí. Levar em conta o reuso das águas, as águas cinzentas, que é a água de lavagem, de banho, de lavagem de mãos, etc. Tudo, reciclar e voltar para o uso exatamente por aí, né? Em caixas de descarga. Então, existem amplas oportunidades que vão depender de novos projetos, novas concepções. Porque num Brasil, né, do tamanho que nós temos, e a gente já vem quebrando este mito de que nós temos, né, água em abundância, até temos, mas não é aquilo que nós imaginávamos ser. Mas o Rio de Janeiro já pensa, e se não me engano, já está investindo em usinas de dessalinização. Nós precisaríamos mesmo disso, Henrique? Há vários casos. Até a última informação que eu tive, deve ter muito mais. Eram 7.500 usinas de dessalinização no mundo, onde a maioria delas estão no Oriente Médio. Por uma razão. E essa tecnologia já está chegando no Brasil, já tem algumas usinas de dessalinização. Isso em função da necessidade. Não é? Quer dizer, o Nordeste, alguns lugares do Nordeste já se utilizam. Você falou do Rio de Janeiro. Quer dizer, nós temos uma água ali totalmente. São caras, mas no momento em que não tem outra alternativa, se não tem outra alternativa, né? Então, inclusive a mesma coisa, assim, você já ouviu falar do aquífero Guarani, muita gente querendo drenar o aquífero Guarani. Nós tivemos uma reunião que o representante da Agência Nacional de Água deu um pulo. Olha, peraí, nós não podemos ir buscar água, assim, água dos aquíferos, porque a água que está lá, ela vem da superfície para equilibrar. Se todo mundo vai buscar, vamos correr agora. Naturalmente ela já flui, solução, né? Água subterrânea é a solução, todo mundo vai buscar, aí começa a haver desequilíbrio. Tudo é uma questão aí de coerência, de disponibilidade. Nós temos que proteger a superfície, as áreas de recarga, fazer aquele dever de casa que eu falei aqui há pouco, da conservação do solo, para repor água no solo, mudar o comportamento das pessoas de utilizar
de reutilizar, enfim. Nesse sentido, Henrique, o próprio hábito, né, do brasileiro, do goiano, diariamente, por exemplo, em escovar o dente, em banhar, isso já é muito significativo em Sim. termos de economia. Qualquer pessoa pensar. pode fazer esse pequeno exercício, não é? Olha, cada gota d'água não desperdiçada representa centavos de economia, né? Então, considerando que de grão em grão a galinha enche o papo, aquela linguagem popular, né? De grão em grão a galinha enche o papo, de gota em gota você faz uma economia significativa. Já fizemos um teste assim, olha, o hábito da maioria das pessoas ainda fazem isso. Abre a torneira, está escovando o dente e a torneira está aberta. Para lavar as mãos enquanto ensaboa, a torneira está aberta. É simplesmente mudar, fecha a torneira enquanto escova o dente, depois usa água. O volume de água desperdiçada é muito grande. E vai fazer falta com certeza. Quer dizer, e no vai fazer próprio bolso da própria pessoa. Né? Imagina uma casa de 5 aí. pessoas, de 10 pessoas, todo mundo nesse hábito. Você lembra que você citou aí há pouco, no tempo do apagão aí, o quanto que nós economizamos na nossa conta de energia. Desligamos coisas que não era necessário, quer dizer, foi o momento da crise que nós avançamos muito. Voltou a disponibilidade, voltou ao consumo, né? Olha, nós temos um problema cultural aí muito sério o para maior resolver. dos desafios é exatamente as pessoas mudarem seus comportamentos, né? Isso não é fácil, não é simples. É simples falar, né? Fácil Exatamente. dizer. É por mas isso que eu mudar sempre na falo. prática tem que ser um exercício. Nós podemos analisar nas nossas próprias casas. Fazer, olha, vamos estudar, vamos ficar observando como é que é o nosso comportamento e que a gente pode fazer uma redução ainda muito significativa. Muito bem, chegamos ao final do nosso programa de hoje do Conexão Ambiental. Quero agradecer aqui ao engenheiro agrônomo Henrique Luiz Araújo Costa, né, da Saneago, que se disponibilizou a vir aqui hoje para a gente fazer este belo bate-papo, né, chamando a atenção das pessoas, né, mostrando aí os avanços que há em termos, né, da nossa região aqui, Goiânia, Goiás, Brasil e também no mundo. Obrigado, Henrique, pela sua participação aqui no Conexão Ambiental. Eu é que agradeço, Emerson, e em nome da Saneago, agradeço por toda a empresa, né, e gostaria de, finalizando aqui, se você me permite, sim, claro, reforçar que nós temos que juntar toda a sociedade em termos de mudar as coisas. Não podemos ficar esperando. Não, isso é só problema de governo. Como eu disse, a Declaração Universal dos Direitos da Água já disse que a cada cidadão compete a necessidade de defender as águas. Não é? Reforçar isso para se somar esforços. Né? E nós precisamos interinstitucionalmente buscar, entre todos os usuários das águas, nos comitês de bacias, buscar da forma que for possível, se canalizar recursos para a construção de terraceamentos, curva de nível, todas as medidas que repõem água no solo. As de educação ambiental são imprescindíveis também. Mas aí é um desafio que é multi-institucional. É comitê de bacias, são os próprios órgãos gestores, que já estão todos imbuídos. Os comitês já congregam, já reúne todo mundo em torno disso aí e está andando. Mas precisa reforçar e a população entender que também todos devem contribuir. Não é só um órgão, uma instituição, é uma participação geral e restrita de cada cidadão. Coletivo, Muito né? obrigado pela oportunidade. E nós, na Saneagos, agradecemos mais uma vez e estamos à disposição sempre que precisarem. Muito bem, obrigado também. O programa de hoje teve produção de Minéia Gomes, mesa de áudio aqui na M de Ricardo Souza. Obrigado, Ricardinho. Direção de estúdio de Jennifer Jacob. Supervisão de Fernando Kozak, a gerência de rádio de Jair Cardoso. E a apresentação foi minha, Emerson Kram. O Conexão Ambiental termina agora, mas o seu compromisso com o equilíbrio da vida continua. A gente se encontra na próxima sexta, a partir das 8 horas da manhã. Fica agora com o programa Fala Goiás, com Josiel Menezes, aqui na Rádio Brasil Central 1270. E na RBC FM você fica na companhia de Roberto Cândido com o programa A Vez do Brasil. Uma ótima semana para você. Tchau, tchau. Conexão Ambiental. Jornalismo comprometido com o futuro das gerações e com a vida no planeta.